gravando. Ok. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a Daiane. Eu sou o Diego. Nós somos jornalistas, casados, cristãos, né? E nós estamos aí nesse projeto do Amor para Cada Dia para trazer informação, para ajudar os casais e também solteiros, né, amor? Com certeza. Casais de namorados, de noivos. E nesse tempo aí de Setembro Amarelo, nessa época que o pessoal está falando muito sobre depressão, suicídio, nós decidimos falar sobre isso dentro da pauta de relacionamento. E para isso nós convidamos, né, a pastora e psicóloga Eliane Nascimento. Seja bem-vinda, viu, pastora? Obrigada, Daiane. Obrigada, Diego. É um prazer estar com vocês. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Nós já conhecemos a pastora de outra live, né, pastora, de outros temas. E né, eu gostei muito de você e eu creio que você vai ter muito para acrescentar isso, pessoal. Tá bom? Que bom poder contribuir. É isso aí. Então, sem mais delongas, já vamos entrar no tema, né? Então, vou pedir para o Diego aqui fazer a primeira pergunta da pastora, que é... Essa primeira aqui? É. A gente ao vivo, né? Então você já sabe. Estamos combinando aqui, batendo bola ao vivo mesmo. É verdade. Então, quais são as características de um relacionamento tóxico? Como que a gente pode detectar que a gente está vivenciando um relacionamento tóxico e, né, o que fazer diante disso? Mas, primeiramente, quais são as características? Bem, falar de um relacionamento tóxico é falar de tudo aquilo que contamina a felicidade de alguém, aquilo que compromete os sonhos e que é devastador, né? Até mesmo pela forma que a pessoa se vê e vê o mundo. E o relacionamento tóxico, ele pode produzir desde o câncer até o suicídio. Então, não se fala de relacionamento tóxico só no caso no Setembro Amarelo, mas é todos os dias do ano, né? E as características que a gente pode perceber quando uma pessoa ela quer ter um domínio sobre o outro, né? Esse domínio, esse modo de controle, quando o outro não apoia as ideias, os sonhos, quando a pessoa ela é proibida, por exemplo, de sonhar, ela não pode sonhar, porque ela não pode colocar suas emoções nessa relação. É quando o outro insulta, ou seja, deprecia, quando, por exemplo, o outro, eu falo outro porque pode ser tanto uma mulher como um homem vítima de um relacionamento tóxico, né? Às vezes as pessoas acham que só a mulher ela entra no relacionamento tóxico e se equivocam, porque o homem também entra no relacionamento tóxico, né? Principalmente quando esse outro, quando eu falar o outro, é esse que é o agressor, esse que é o abusador, né? Porque não deixa de ser um abuso das emoções e do afeto. Então, é quando toda a culpa é sua. Esse ser que agride, ele é isento de culpa. Ele, às vezes, até chega a aprontar, mas ele trabalha para culpar o outro. Ele suspeita da pessoa o tempo todo, é aquela pessoa que suspeita de tudo, que quer estar no controle de tudo, que se ressente quando o outro se sente um pouco mais independente, né? Quando você está com uma pessoa que é tóxica na relação, a pessoa se sente tão ansiosa e é como se ela pisasse em ovos para falar qualquer coisa, porque o outro vai logo criticar a ideia, vai levar a pessoa a ter um sentimento de menos-valia, porque a pessoa se sente muito depreciada na relação, ela não se sente parte dessa relação porque o outro é muito centrado. Ele pode até deixar a pessoa falar, mas a palavra final é dele. Então, o que prevalece é aquilo que circula em torno desse controlador, dessa pessoa que domina a relação. Então, são uma série de características e sinais que a pessoa dá. Por exemplo, quando a pessoa quer controlar o corte do cabelo. Eu não gosto que você corte o cabelo assim. Eu não gosto que você se veste dessa forma. Eu não gosto de te ver com seus amigos. Eu não gostaria que você fosse com frequência à casa dos seus pais. Ou que você tivesse certa amizade com seus irmãos. A pessoa quer controlar e tem um ciúme excessivo. Então, são essas algumas das características de um relacionamento tóxico.
Sim, mas em relação a isso também, a gente pode dizer que o relacionamento tóxico, ele, digamos que ele tem um tempo para começar. O relacionamento geralmente ele não começa tóxico, né? Ele vai se moldando. Às vezes a pessoa no começo é aquela coisa, aquele céu de cor de rosa, né? Aquele relacionamento tranquilo. E com o passar do tempo Sim. parece que há um desgaste, ou a pessoa acaba se revelando. Quando que ocorre às vezes essa mudança? Sim, o que acontece? O relacionamento nem sempre começa tóxico. Às vezes, alguns sim, debaixo de uma ameaça, debaixo de uma forma de persuasão ou de chantagem, né? E a pessoa vai se tornando vítima e refém. Mas o relacionamento tóxico, normalmente ele vai crescendo gradativamente. Às vezes a pessoa, Diego, ela percebe esse momento que o relacionamento está se tornando tóxico e está crescendo. Mas algumas vezes ela não percebe. Ela está numa relação inconsciente, porque o outro, às vezes, faz a pessoa entender que esse ciúme, que essa forma de acompanhar a pessoa onde ela está, é uma forma de proteger, é uma forma de amar. E o outro começa a entender, até um certo ponto, que é verdade. Quando que eu entendo que não é uma verdade? Que o relacionamento, a relação já está abusiva e a relação já se tornou comprometida. Quando essa pessoa aparece com dor, uma dor de alma. Às vezes ela não consegue falar de uma forma, numa linguagem verbal, mas ela chora, ela sente que tem alguma coisa ruim. Às vezes ela tem dificuldade de dizer não e se submete àquela situação. E olha, e tem pessoas, Diego e Daiane, que atraem pessoas assim. Sim. Existem pessoas que parece que têm um imã de atrair. Então, essas pessoas têm maior dificuldade de entender essa mudança. Uhum. Porque, às vezes, ela já entra já com esse relacionamento tóxico, ela não consegue identificar. Normalmente, essas pessoas, elas são carentes de um carinho, de uma comunicação do lar. Sim. E elas acham Então, a normal, pessoa... às vezes, né? Tipo assim, não tem problema, às vezes, ele querer que eu fique muito perto dele, ou ele querer saber de tudo, e se intrometer em Sim. tudo, porque ele me ama e eu preciso, né, desse carinho, desse cuidado. Então, às vezes a pessoa acha até normal um certo ponto, até que depois passa para um nível que está até insuportável. Sim, porque fica nocivo, né? Uhum. Fica nocivo. A pessoa começa a apresentar algumas coisas que nem ela mesma seria capaz de fazer se ela tivesse lúcida. Uhum. Porque a pessoa começa a fazer algumas coisas insanas. Né? A pessoa que é refém, ela começa simplesmente a querer dar resposta. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que é necessário que todo homem, toda mulher, observe o prazo de validade da relação. Sim. O prazo de validade. Se o prazo de validade diz está próprio para consumo ou impróprio para consumo, ou para continuar, ou para colocar um ponto final. Só que a pessoa, quando ela é refém dessa relação nociva, tóxica, ela não consegue fazer essa avaliação. É como se ela tivesse com a mão todo o tempo pairando perto do botão de autodestruição. Ela se entrega verdadeiramente à morte. E é, no caso, uma morte subjetiva. Porque a pessoa numa relação, né? Ela morre. Sim, o interessante que você falou, pastora, tóxica, eu até pesquisei aqui, né? Até achou que eu estava aleatório aqui, mas eu estava pesquisando aqui sobre a questão do entorpecente, né? Que a sensação, no caso, que um entorpecente causa na pessoa, às vezes a pessoa tem a mesma sensação no relacionamento, né? Que, na verdade, está fazendo mal para ela, mas ela está nesse efeito de um entorpecente e acaba não percebendo o mal que tem feito para ela mesma, né? Isso acaba também gerando a dependência, né, pastor? Sim, e olha que o que eu acho mais assim preocupante que toda relação tóxica, ela não é 100% tóxica. Ela tem alguma coisa de prazeroso. Sim. Nem que seja algo prazeroso como uma pulsão de morte. A pessoa tem um prazer mesmo sabendo que está morrendo. Porque é muito mais conveniente para essa pessoa manter uma relação, por exemplo, do que estar sozinho, porque tem medo da solidão. Então, o fato da pessoa estar ali agredindo
ou supervisionando a vida dela, ela já se sente assim com certo prazer, mesmo tendo um resultado negativo no corpo. Ela, Então, ela vê isso como talvez um benefício, mas ela não entende que a outra pessoa, que o outro que está abusando é um doente, né? sim, E a gente pode levar para esse lado mesmo, por questão de doença, ou tem a questão, obviamente, do mau caratismo e tudo mais, mas eu entendo, assim, eu sou leiga nessa questão psicológica, assim, mas o pouco que eu entendo é que uma pessoa que é dessa forma, que é muito ciumenta, ela tem um problema psicológico, ela tem uma certa doença, não sei, um transtorno, e que precisa de tratamento, né? Uhum. A questão é que a gente fala ciúmes, mas não é verdadeiramente um ciúme, é um controle, é um senso de propriedade sobre esse outro. É um traço muito primário e perverso. Na verdade, não se pode dizer que tudo é uma questão de doença psicológica. Sim. Eu acredito que existem os perversos, os sádicos, que eles se nutrem e alimentam da dor e do sofrimento do outro. Porque o outro sofre, o outro, ele simplesmente deixa de respirar com os próprios pulmões, ele começa a respirar com o pulmão do outro. Ele não tem vontade própria, ele não tem autonomia, ele não sabe o que é o sabor de uma liberdade. Porque sempre ele é invadido por esse outro. Então, e obviamente, ele autoriza essa invasão. Mas essa invasão, às vezes, ela acontece consciente ou inconscientemente. Enquanto o outro que faz isso, ele faz conscientemente, porque existe um modo de gozar. Quando eu falo um modo de gozar, é um modo de prazer psíquico, de satisfação psíquica. Então, eu aposto mais num sadismo, eu aposto mais em traços perversos, que se alimenta de uma relação doente, porque isso diminui o outro e engrandece. Normalmente, os narcisistas psicopatológicos, eles são os narcísicos, mas eles são perversos. E a Bíblia já fala desses tais, que é o caminho do perverso é a morte. Porque o perverso, ele não é inconsciente. Ele é estrategista. Ele joga todo o tempo com a pessoa. Você pode ver que o perverso na relação, ele, toda hora, ele prende a pessoa falando, vou terminar com você, eu quero o divórcio, não suporto. Sempre ele faz isso, porque a pessoa, pelo amor de Deus, não faz isso. Vamos tentar, vamos continuar. Não, eu quero acabar com isso logo. Porque e tudo isso é jogo. É uma forma psicológica de fazer o outro refém. Então, eu aposto mais que existem pessoas psicologicamente doentes que se apossam do outro para tentar sobreviver e sobrepor as suas próprias questões. Mas eu acredito que isso é uma taxa mínima. Eu acredito que a maior parte são os canalhas mesmo, são as mulheres perversas, que às vezes quer, né, invadida por um sentimento de feminismo, né, de revoluções, de conquista, elas querem ser melhores e maiores do que o homem, né, ou ter direitos iguais, né? Então acho que esse perfil perverso. Eu aposto mais. Sem, obviamente, descartar essa possibilidade. Às vezes o cara é psicopata ou a mulher é psicopata. Existe essa possibilidade? Eu não sei se é essa palavra também que eu posso usar, né, dentro da psicopatia. Sim, existe. E eu vejo que os psicopatas ou sociopatas, eles não têm empatia. E o fato deles não terem empatia, eles não percebem a dor do outro. Eles não conhecem um limite de respeito. Eles simplesmente vão invadindo. Enquanto o outro autorizar, eles vão. Se o outro não estabelecer um limite, não se colocar nessa relação, eles vão realmente sem limite. Porque para eles têm total liberdade, eles não são empáticos, eles não conseguem perceber o sofrimento que está causando na outra pessoa. E eu já tive pessoas assim na clínica que eu não atendi. Quando a pessoa passou pelo acolhimento, pela triagem, que eu vi que eram traços perversos, que havia um círculo de repetições do ato de convencimento, de chantagem, eu vi que a pessoa só queria me inserir naquele meio. Ela não quer se tratar.
Até porque na relação tóxica, se a culpa é do outro, eu não tenho culpa. E todo perverso é ausente de culpa. Eles estão sempre certos, eles estão sempre cheios da razão. Eles Dificilmente não têm porquê. Eles vão admitir, né? Isso, eu preciso ser tratado, eu preciso de ajuda. Não, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. É tão O complicado, outro nada né? mais é do que um objeto de prazer. E trazendo para a questão da depressão, no caso, quem vai sofrer vai ser a pessoa que está sendo abusada, né? E aqui nós temos dois pontos, porque um é quando essa pessoa está dentro desse relacionamento e ela entra numa depressão porque ela não suporta esse abuso, mas também se ela decide terminar, ela foi tão dependente, né? Ou ela é tão dependente desse parceiro, dessa parceira, que ela entra numa depressão pós-término, né? E aí eu queria saber, né, dentro já disso, se realmente, né, um término de um relacionamento pode levar à depressão, quais que são os principais sintomas. Eu falo assim, por mim, por exemplo, um dos meus sintomas é que eu não aguentava comer. Eu não tive um diagnóstico de depressão, eu não fui ao médico. Perda do apetite. Mas eu perdi muito meu apetite, eu emagreci bastante. Eu não pensei em suicídio, mas eu também não queria. Às vezes tinha dia que eu falava, nossa, seria melhor se eu não estivesse viva. Né? Então, eu queria que você, né, destacasse para mim esses principais sintomas que a pessoa pode ter numa depressão pós-término. E se realmente existe isso, né? Se essa depressão pode ser real, ou que, como as pessoas falam, não, isso é bobeira, sofrer por amor, sofrer depois de um término, né? Melhor superar isso, passar por cima, mas não é tão simples assim, né? Olha, pode acontecer, após um término, desencadear um quadro clínico de depressão. Porém, a gente precisa entender uma coisa, que a depressão, ela não é só um sintoma, a depressão é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Isso acontece porque, pensa, não tem como dizer assim, aqui está o cérebro, o estado psicológico e emocional, e aqui está o corpo. Na verdade, a mente e o corpo, eles são 100% integrados. Se o estado emocional não está bem, esse corpo vai falar, porque o corpo tem a sua linguagem. Se o meu estado psicológico ele está afetado de alguma forma, as minhas emoções, o meu afeto está comprometido, o meu corpo vai sinalizar que algo em mim não está bem. É aí que se localiza a depressão. Então, dizer assim que o término do relacionamento foi a causa da depressão, não. Vamos entender que o término foi o gatilho que a depressão se instaurou. Mas quando chega a um término, é porque a relação ela já começa a estar desgastada, ela já vai ficando enfraquecida. A pessoa que é o abusador, né? Ou o agressor da relação, ele sempre dá sinais, mas a pessoa que é a vítima, ela não consegue perceber, porque às vezes ela fica cega para aquela situação, ou pela paixão, ou pela dependência emocional, ela fica tão voltada para aquilo que ela acaba não percebendo os sinais. Então, quando chega realmente terminar, pode sim vir um quadro depressivo. E os sintomas são os mais variados, desde uma alteração de humor, a perda do apetite, que no caso pode ser uma alteração também, né? Sofrer um transtorno alimentar, que pode ser tanto para comer para mais como para menos. No seu caso, você comia para menos, mas existem pessoas que comem para mais. Comi bem mais do que Ganha. uma benção. Nossa, foi bom demais. Ganhou os quilinhos. Era muito magrinha. Era magrinho, aí terminei um pouquinho depois, o bochecha ficou até grande, graças a Deus. Então, assim, acontece isso, a pessoa fica com choro fácil, ela pode sofrer um transtorno do sono, sofrer uma insônia, ou então ter um sono comprometido, acordar várias vezes, pode ter um mal-estar generalizado em qualquer situação, em qualquer ambiente, tanto que esse mal-estar generalizado pode produzir um isolamento social, a pessoa não querer sair de casa, a pessoa pode ter dor no peito, coração acelerado, pode sentir fadiga, comprometimento respiratório, sentimentos de fracasso ou de morte.
né? A pessoa pode sentir um sentimento de fracasso e até mesmo a rejeição, né? A pessoa pode ser invadida por um sentimento de rejeição. E aí uma série de coisas assim. Isso é um dos sintomas. Mas a pessoa pode desenvolver uma gastrite nervosa, um bruxismo, né? Às vezes ficar travando os dentes à noite, uma cefaleia tensional. Tem uma série de sintomas que essa pessoa pode sofrer dentro de um término de um relacionamento que talvez tenha sido tóxico e a pessoa não percebeu, né? Então isso pode acontecer sim e desenvolver um monte de coisas. Mas até onde a gente pode dizer, né? Até quando a gente pode dizer que os sintomas ou mesmo as reações de uma pessoa que termina são consideradas normais e a partir de que ponto que pode se ligar um alerta, né? Às vezes a pessoa fica, sei lá, ficou uma semana ou ficou um mês, ou já tem um tempo que ela já está apresentando, né, essas características que você falou. Até que ponto a gente pode considerar como normal é a dor do amor e até que ponto isso pode ser considerado uma doença, ou no caso uma síndrome, né, como a depressão. E a pessoa precisa de ajuda médica, né? Olha, o término de um relacionamento não deixa de ser um processo de luto, né? É um luto é um luto que precisa ser elaborado. Então, a ciência, né, a gente entende, a gente trabalha com isso, que a gente compreende dentro de um quadro clínico normal 30 dias. Se a pessoa perde, por exemplo, um ente querido, ela chorou 30 dias por aquela pessoa, durante 4 semanas ela ainda chora, sente dor no peito, uma fadiga, sente a dor dessa separação, desse ritual de passagem, né, que esse luto, a pessoa não está mais aqui, estava. 30 dias a gente entende como um quadro normal. Agora, começa 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa já tem um comprometimento maior, ela vai aparecer sintomas mais graves. Ela pode ter transtorno do sono, alteração do humor, do apetite, ela pode ter uma irritabilidade ou uma passividade maior do que o normal, dormir acima de um horário a maior, a pessoa pode dormir para mais ou ficar hipervigílio, não dormir de jeito nenhum, né? Porque ela vai desencadear outros sintomas. Por quê? Porque a perda, o luto, isso envolve várias reações químicas no cérebro da pessoa. A falta de... Não é só essa questão da saúde física, a pessoa perde assim, emocional, física, orgânica, então ela vai desencadeando outras coisas. Sim. Em diferente modo que quando ela começa a reagir, que a gente vai ver no final, ela começa a ativar hormônios para um bem-estar. Então, até o meu modo de pensar, ele tem que ser modificado. Porque na relação nociva, por exemplo, né, o que fica comprometido? É o modo que a pessoa se vê e vê o mundo. Porque ela é tão criticada que ela começa a se ver com menos-valia. E o mundo passa a ter não mais representação para ela. Então, ela precisa ir modificando isso para mudar também os sintomas que ela sente. E quando a gente adiciona a traição, por exemplo, né? Porque quando é um término que não houve traição, na minha visão é diferente, igual no nosso caso, né? Houve a traição, então, em mim, por exemplo, se intensificou o sentimento de rejeição, nem nós, né? O sentimento de rejeição mesmo. Da gente pensar, tipo, o que eu não tenho que a outra pessoa tinha, que eu fui trocada, e é tudo isso que a gente pensa, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que a gente errou, né? A gente começa a se sentir culpado e tudo mais. Então, esse ponto aí da traição, isso pode intensificar esse sentimento, pode fazer com que a pessoa entre mais facilmente em depressão. Como você pode explicar isso? Acho que facilmente em depressão, não. Porque a depressão em si, ela é um processo. Então, se a pessoa fica sabendo, tem a notícia que ela foi traída, vai somar ao sentimento de uma rejeição pela culpa. Ou seja,
eu fui culpada ou fui culpado por ter sido rejeitado ou trocado. Então, a pessoa, além de rejeitado, de ser sido trocado, trocado por engano, né? No caso, eu fui enganada. Eu fui enganado e me trocaram. A pessoa ainda instaura um sentimento de culpa. Ela fica se punindo por isso, né? E a culpa, ela é devastadora. Porque a pessoa vai procurar a resposta e ela não vai achar. Com certeza, é verdade. Ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar. Ela vai ficar, como diz, no vácuo. Ela não vai ter uma resposta. Então, aí vai somando outras coisas. Porque se ela busca a resposta, onde foi que eu errei, como o Diego aí colocou, ela não vai encontrar uma resposta. Porque, às vezes, a pessoa errou foi por um excesso de amar demais, o excesso de confiar muito, de se permitir demais, de se... Sim. O interessante em relação a isso, desculpa te cortar, mas é que eu, no caso, eu peguei no flagra, né? Ninguém falou, eu vi. E ela me falou, né? No caso, a minha ex me falou uma frase que eu ouvia muito em filme, em novela, que eu não achava que as pessoas usariam. Que vira e fala que não é você, o problema sou eu. O problema não está em você, o problema sou eu não sei o que está acontecendo comigo, foi um deslize, foi uma falha. E, assim, para quem passa por esse processo, naquele momento essa frase não faz o menor sentido, porque depois é o que você falou, a gente acaba tentando achar os porquês, né? Afinal de contas, por que eu fui trocado? O que eu poderia ter feito diferente? E às vezes, né, a Dai sabe disso, que com ela foi assim também, a traição não faz com que você deixe de gostar da pessoa, não é automático. A pessoa te traiu e você perde o sentimento por ela. Aí você fica pensando também que você até promete para a pessoa que você vai ser diferente, sem nem ao menos saber o que você precisa ser diferente. É bem interessante em relação a isso que você falou mesmo. Sim, porque o que acontece? Quando chega uma traição, a traição, quando ela chega ao ato, né, já houve uma separação dessa relação há tempos atrás. Houve um espaço suficiente para que outra pessoa entrasse. Então, houve uma distância. Então, quando outra pessoa entra, é porque, na verdade, já está ali uma lacuna. É como o divórcio. O divórcio, quando acontece, no papel, já aconteceu no casamento há muito tempo. A relação já não existe mais. Então, o divórcio não é o papel. O divórcio é não quero mais. E isso pode acontecer com pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? Então, na verdade, a traição ou adultério não é pode ser assim o gatilho, mas para acontecer uma traição, o relacionamento já está ruim. A relação já está ruim e o outro não fala, o outro omite, o outro não fala assim, olha, não tá legal, sabe? Eu queria que fosse assim. Aí tem uma insatisfação, a outra melhora e vai embora, né? Então, e no caso a vítima fica tentando acertar, errando todo o tempo, porque nunca sabe por qual caminho tomar, né? E assim vai. Eu lembro que eu tive essa experiência e eu comecei a ver alguns vídeos de psicologia, alguns vídeos até de coaching também, né? E interessante que eles falavam, eles davam uma lista do que não fazer quando você termina um relacionamento no qual você é traído. Aí estava o checklist lá, eu praticamente marquei X em todos, porque tudo que não era para fazer eu fiz. E assim, na tentativa de fazer o relacionamento voltar. E é muito interessante que, né, graças a Deus, o tempo passa, as feridas são curadas, você consegue ter uma visão mais imparcial, né, menos passional depois de um tempo, e você percebe que é até uma coisa que as pessoas falam, né, que o relacionamento não termina por culpa de apenas um. Se o relacionamento não deu certo, são os dois, né? Claro que pode ser que uma parte, não sei se é certo de falar, mas uma parte tem mais culpa que a outra, mas sempre é porque, como você falou, as coisas não estão ajustadas, e é o que a gente usa muito a palavra, né, amor? Propósito. Propósito já não existe mais, né? Isso mesmo. Próximo. E sobre a questão, né, que o Diego até... Essa aqui foi principalmente do Diego, né? O que não dizer para uma pessoa que acabou de terminar, né? A gente ouve assim, igual eu falei, mas isso é bobeira,
supera isso logo. Arruma outro alguém, porque, né, a dor do A dor do amor amor é com amor, é com outro amor. amor que a gente cura. Isso, antes da música. Isso não é verdade. Não é verdade, né, pastora? Não, não é verdade. E outra coisa também é, será que não tem chance de voltar, não? Nossa, vocês se davam tão bem. Nossa, vocês pareciam que vocês iam casar. Ah, mas vocês eram um casal tão bonito. Ou então elogia demais a outra pessoa. Ah, mas fulano era tão isso, tão aquilo. Afinal de contas, o que não deve se dizer após um término? A primeira coisa eu coloquei aqui que eu pensei bem para responder, eu falei assim, o que não se deve dizer? Primeira coisa é fofoca. Boa. Gente, o que parece de fofoca? Não é brincadeira. Às vezes a pessoa tá ali no luto, sofrendo, aí vem aquelas pessoas geradas no inferno para chegar e falar assim, aqui, eu não queria te falar não, sabe? Mas já que você tá sabendo, eu já vi fulano com cicrano. E não foi a primeira vez, não. Foi várias. Gente, como aparece fofoqueiro. Então, assim, se você viu, se você não viu, se você deixou de ver, sabe? Ou se alguém te contou, não é o momento de fazer isso. A pessoa já está suficientemente dolorida. Então, não vamos potencializar essa dor com outras notícias. Eu vejo que se tiver que falar alguma coisa, fale enquanto está acontecendo. Não espera a pessoa tá sofrida para querer potencializar isso, né? Então, acho que a primeira coisa que não se deve falar é fofoca. Ah, me disse, me contou, eu vi, não vi, eu acho que é, sabe? Eu acho que tem que respeitar a dor da pessoa, porque não deixa de ser uma dor, né? Não é um chilique, não, é uma dor. E toda dor tem que ser respeitada, né? A outra coisa que eu coloquei é não apontar o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu vejo que isso é querer cobrar da pessoa o porquê não deu certo. Verdade. Sabe? Ah, isso aconteceu porque você deixou de fazer isso. Ah, não, isso aconteceu porque você fazia isso em excesso. Sabe? Isso é dizer assim, você tem a culpa do término. Exatamente. Isso não se deve fazer, sabe? Não se deve fazer porque a relação a dois, seja ela tóxica ou não, quando termina, é só os dois que sabem o porquê. Só os dois têm as suas razões, né? Só os dois sabem mensurar como foi o processo dessa relação, a construção dessa aproximação, como foi o início e como foi também o término. Então, eu vejo que quando há um término, é acolher essa dor mesmo e as palavras, às vezes, o menos sempre é mais, né? E, por último, eu coloco aqui não potencializar também a vitimização. Ô, dó, tadinho de você, você é uma pobre coitada, foi traída, você é um pobre coitado, foi traído, né? Bem, foi traído, a pessoa escolheu outra pessoa, não me quis, melhor para vocês, que vocês se encontraram no caso de vocês dois, né? Então, às vezes a gente tem que ver isso, não. Bem, isso aconteceu, ainda bem que aconteceu agora, né? A gente percebeu que, imagina se isso fosse depois, chegada de filhos, né? De uma construção de anos de relacionamento. Então, não colocar a pessoa no lugar de vítima, porque isso aumenta a dor, isso faz a pessoa se sentir acoitada, e o fato de ter terminado não quer dizer que a pessoa é coitada, né? Às vezes é um livramento de Deus e a pessoa não está entendendo isso, né? Eu vejo tanto isso, uma pessoa que às vezes termina um relacionamento, eu vejo Deus arrancando a pessoa com destra fiel, e o ungido de Deus não percebe que é Deus que está nesse negócio e fica insistindo para voltar, sabe? Mas esse voltar não é querer a pessoa nociva ou tóxica, é dar uma resposta social, é dar um alimento à sua dependência emocional, não gostar de estar só, é a familiaridade que já tem com esse outro, sabe? Então, assim, não, já está tão familiar, então vamos continuar junto. Eu não quero ter o trabalho de começar uma outra relação.
Travou. Às vezes, é dar uma chance a si mesmo, entender que certos términos não é para se sentir vítima, é para sentir assim, não deu certo, eu vou sofrer, mas vai passar, tudo passa. Do mesmo jeito que eu aprendi a gostar, eu vou aprender a desgostar também. Não nasceu gostando, né, pastora? Então vai passar. Né? As pessoas, às vezes, sabe o que matam as pessoas, Daiane? As expectativas que as pessoas projetam. É a visão ideal. Né? No caso das meninas, eu quero me casar com um príncipe encantado que vem até a mim montado no cavalo branco, né? Balançando um lenço em suas mãos, me chamando pelo nome. Né? Ou então eu quero me casar e ter o mesmo relacionamento que os meus pais, porque os meus pais, eles têm um relacionamento eu quero ser igual. Gente, relacionamento diária, é construção diária e numa reciprocidade de propósito, de visão, de conquista, de desejo, de querer estar junto, de esforços imensuráveis, porque eu não posso medir isso, né? Se analisar que você observou, será que foi de grande valia, mas terminou, não vamos fazer de vítima, não. Vamos... Pastora, Oi? deu uma travadinha aqui. Agora. Estranho. Oi? Oi. Agora voltou. Puder repetir só o finalzinho, por só esse favor? finalzinho. Tá. Na verdade, a pessoa não tem que se colocar como vítima no término, sabe? Quando alguém visita e põe a pessoa como vítima, não. É levantar a cabeça e prosseguir. Né? As pessoas tendem a pensar que as coisas são infinitas, e não são, elas acabam. Então, foi bom enquanto durou, acabou, pronto. Como diz a palavra, né? Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar. Né? Então, a gente tem que viver esses tempos, né? Essas fases e não ficar estagnado. Né? E para a gente finalizar, pastora, só essa questão também, né, do relacionamento saudável, que a gente falou do relacionamento tóxico, né, da traição, da depressão. E aí, essa pessoa que às vezes já passou pela depressão, já superou o relacionamento e agora ela quer entrar no novo relacionamento. Quais pontos ela deve em quais pontos ela deve ficar atenta, né, amor? Acho que antes aborda um pouco a questão do superar, né? Porque está bem ligada a essa pergunta. Ao que a gente vem falando. Aí depois a gente emenda com o saudável, não acha melhor, não? Pode ser. Eu acho melhor, só para a gente poder fechar, que aí ainda está na questão do término e tal, ainda dentro do relacionamento tóxico, só para a gente fechar mesmo essa questão e falar como que a gente supera, então, né? Não dando ouvido a muitas das coisas que as pessoas falam. Hoje, com rede social, a gente sabe que é mais difícil, né? Porque tem o termo lá, né? A famosa stalkeada. Você termina e fica visitando o perfil da pessoa. O que fazer de fato para poder superar todo esse processo, né? Do término. E deixar de fazer também. E deixar de fazer também. Como construir uma nova rotina, uma nova história mesmo. Olha, a gente tem algumas dicas a passar. E lembrando que depende muito. Nós podemos, por exemplo, mensurar o índice da dor e do sofrimento da pessoa no término mediante o nível da dependência emocional que ela investiu nesse relacionamento. Porque existem pessoas que não têm dependência emocional do outro. É uma pessoa autônoma na relação, ela se vê uma pessoa inserida nessa relação. Agora, quando ela é muito dolorosa, uma das primeiras coisas que a gente indica é que a pessoa precisa aceitar as suas emoções, aceitar a sua dor, chorar o que tiver que chorar, chora tudo, se possível, agende um dia e chore aquele dia inteiro. Fala assim, hoje eu quero chorar e chorar muito, mas não é ficar choramingando a vida inteira não, né? Então, assim, aceitar essa dor, porque tem pessoas que negam, e quando ela nega, pode ter certeza que isso vai sair lá na frente. Então, aceite a sua dor, chore o que tiver que chorar, pensa
mais em você e cuide de você. Procure apoio emocional em pessoas mais próximas e pessoas saudáveis. E evite as pessoas tóxicas. Aquelas que chamam a pessoa de coitadinho, as que nascem no inferno, que trazem as fofocas. Evita essas pessoas, né? Não tenha medo de buscar ajuda profissional. Existem alguns términos que são tão devastadores porque a dependência emocional, que a gente não falou muito aqui, leva a pessoa a um nível de despersonalização. A pessoa deixa de ter a vida dela, porque ela rompe com todo mundo para viver esse relacionamento tóxico. Então, quando termina, quem é ela? Ela não sabe quem é ela mais, porque ela viveu. Não, ela se despersonaliza, ela não sabe quem ela é. Então, assim, ela rompe com todas as suas amizades, até que ela volta a viver, isso demora um tempo, né? Então, a pessoa não pode, de maneira alguma, ter medo de buscar ajuda profissional. Em alguns casos, é necessário que a pessoa tenha uma intervenção medicamentosa para ajudar a formar uma nova imunidade, porque às vezes ela não está dormindo, não está comendo, está com uma inquietude, né, interna muito grande, e isso vai só baixando a imunidade dela. Então, às vezes, o remédio dá uma inibida nos neurotransmissores que vai ajudar a produzir alguns hormônios que ela precisa, como o hormônio do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina, enfim. Né? Fazer algumas mudanças positivas na vida, né? Às vezes não fazia uma academia, faz uma academia, uma caminhada, elabora às vezes um chá à tarde com um amigo, com uma amiga, se distanciar, como o Diego falou das redes sociais, se distanciar. Uma das coisas que as pessoas fazem no término, eu quero saber o que o outro está fazendo. Será que ele está com alguém? O que ele está fazendo agora? Porque era tudo tão junto, né? Que tudo tão colado, era tudo tão patológico, que agora se distanciou. Eu quero saber, quer manter esse vício, porque a relação tóxica é um vício como se fosse um vício da droga, para quem é o dependente emocionalmente, né? Então, assim, evite, distancie das redes sociais, faça uma limpeza necessária das lembranças do passado, que é o ursinho de pelúcia, o celular que ele deu de presente, as cartinhas, as fotos, né? As fotos nas redes sociais, né? Às vezes na parede, no espelho do quarto, às vezes aquele celular que ela deu de presente para ele e que tem a foto dela exatamente, né? As no roupas painel de podem entrada. continuar, né? Roupa, sapato, não tem problema não, né? Bens duráveis. Olha, eu normalmente, quando faço uma elaboração de luto de término de relacionamento, tira tudo. Nossa. Que seja o carro, que seja a casa, que seja tudo. Nossa. É uma vida nova. É porque é o seguinte, pastor, o homem não sabe comprar roupa. Então, geralmente, quem compra roupa para o homem é a mulher, é a namorada. Então, assim, as camisas mais bonitas que a gente tem não é a gente que escolhe, porque o nosso gosto é péssimo. Então, assim, eu até falei com a Dala, tem umas camisas aí que eu vou continuar, porque senão, se eu for só depender do meu gosto, até ela me dar o número de camisas que eu ganhei anteriormente, ia demorar um pouquinho, sabe? Aí eu falei com ela, vou ficando, aí gradativamente a gente vai trocando. Bom que eu nem sei quais roupas que são. Então... nem sabe. Mas assim, não tem apego nenhum, é porque a roupa é boa mesmo. Eu aconselho desfazer de tudo. Eu acho que tem que ser vida nova, nada que lembra a pessoa, nada que vai te fazer sentir um apego. Até porque eu trabalho com cura interior e trabalho com processo de libertação, essa questão de aliança de alma, de vínculo de alma, a gente tem que destruir tudo, né? Mesmo. O passado, ele não pode ter lembrança no presente para não comprometer o futuro. Às vezes, tem pessoas que se casam e têm um relacionamento em determinada casa, e aí acabou o relacionamento e, de repente, já está entrando em outro relacionamento, aí casa, só coloca a pessoa na mesma casa, que vai dormir na mesma cama, que vai compartilhar os mesmos lençóis. Então, assim, isso fortalece muito lembranças. E a gente sabe que a gente tem um inimigo da nossa alma, que é Satanás, e que ele quer sempre uma brechinha, né? A gente sabe também que às vezes são pequenas coisas, sabe?
E eu falo com vocês uma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, a questão do relacionamento saudável, que eu acho que vai fechar a nossa conversa. Eu me importo muito com detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Quando o povo de Israel passa por dentro do Jordão, ele fala assim, eu gostaria que fosse um representante de cada tribo, pegasse uma pedra e fizesse um monturo exatamente no meio do Jordão. Por que Deus faz uma coisa dessa, sendo que quem vai ver isso lá no fundo? Ninguém. Você chega lá no Jordão, eu já estive lá 3 vezes, eu nunca vi um monturo de pedra. Talvez elas nem estejam lá mais. Mas de uma coisa eu estou certa, tem uma história. E por que Deus teve esse detalhe? Para lembrar que todo o povo hebreu passou ali a pés enxutos. Então Deus é um Deus de detalhe. É tão de detalhes que foi um detalhe de apenas 5 pedrinhas que Davi pegou, ele usou uma pedrinha só e acertou a cabeça do gigante. E a pedrinha foi apenas um detalhe, né? Então, foi apenas um detalhe de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. Então, pode ver que Deus ele sempre olha um detalhe. Quando eles simplesmente estão ali pegando aquelas lenhas e o machado lá do rapaz, do moço que tinha pego o machado emprestado, cai, foi apenas um pedaço de pau que Eliseu jogou sobre a água e fez o machado flutuar. Então, às vezes, o detalhe traz grandes milagres. É fácil. Na minha vida, quando houve esse término, quando eu percebi que eu fui realmente liberta totalmente, foi quando eu consegui, depois de 1 ano e 1 mês, mais ou menos, pegar a minha aliança, a gente era noivo na época, e eu peguei a minha aliança e eu picotei ela inteira. E as pessoas falavam assim, não, derrete, por que você não derreteu, não fez alguma coisa? Eu falei assim, eu não quero saber de dinheiro proveniente dessa aliança, eu não quero saber de nenhuma outra joia feita com o ouro dessa aliança. Eu peguei e picotei ela com um alicate e joguei no lixo. E aí teve alguns anos à frente, eu estava tendo muitos sonhos estranhos e tal, e Deus falou comigo, tem uma agenda que você tem que jogar fora. Foi eu, e não só jogar fora, mas pôr fogo mesmo. Eu peguei essa agenda, esse diário, e eu coloquei fogo nele. E foi tão engraçado, foi eu fazer isso e os sonhos pararam. Depois eu tive talvez 2, 3 sonhos e acabou, nunca mais tive. Né? Então, realmente eu creio muito nisso que você falou, né? Nesses detalhes mesmo, de símbolos. E aí vem a segunda. Pode falar. E aí vem a segunda coisa, que acaba confirmando isso. Porque, olha só, se é para fazer uma limpeza necessária das lembranças do passado, evite o contato com seu ex. Ou com a sua ex. Então, assim, se eu tenho uma caneta que a pessoa me deu de presente, eu estou tendo um contato com essa pessoa. Existe um objeto que ainda me liga, né? Mesmo que subjetivamente não, mas tem algo concreto ali. Outra coisa importante, escutar músicas alegres, ser mais ativo, como eu falei, a questão da academia, né? Fazer coisas que te façam ou que te deixem nada de sofrência. Fazer coisas que te deixam feliz e aproveitar a situação para aprender com os erros. O que tudo isso me ensinou? Né? Com certeza. E agora vem a questão do relacionamento saudável, né? Exatamente. Depois que já se limpou, então, jogou vamos a coisa lá. fora, o que eu posso fazer para né, me preparar para viver um relacionamento saudável? Bem, a primeira coisa, para se construir um relacionamento saudável, o que é necessário? Que os dois tenham os mesmos valores. Eu quero ter um relacionamento saudável, eu tenho que descobrir qual que é o valor dessa pessoa. Como que ele interpreta uma mulher? Como que ela interpreta um homem? Porque, às vezes, dentro de um relacionamento que vai se tornando tóxico, é porque são valores diferentes, são julgo desigual. Às vezes, a moça não tem uma referência de família, o rapaz tem, ou pode ser o contrário, né? Às vezes, o rapaz cresceu batendo na irmã, ele não vai bater na esposa? Claro. Lógico que vai. Né? Se ele cresceu matando passarinho, chutando cachorro, estourando uma bomba na cabeça do gato, ele vai ser uma pessoa agressiva nessa relação. Então, isso é uma questão de valor. Como que eu interpreto a vida? Como que a pessoa que está comigo dar nome às coisas da vida? A segunda coisa, manter a chama viva. O que é manter a chama viva?
Relacionamento é manutenção. Vamos lembrar aqui uma coisa. Por que que Deus colocou o... Olha o que que Deus fez. Ele pediu que construísse o tabernáculo. Só que Deus, o fogo era original. Mas ele deu uma ordem ao sacerdote, falou o seguinte com eles: olha, todo dia vocês têm que acender o fogo. Todo dia. Esse fogo lá, Levítico fala isso. O fogo, ele tem que queimar continuamente. Jamais pode apagar. Mas, em princípio, foi Deus que fez. Deu o fogo. Mas o homem tinha que manter ele aceso. Então, qual que é a lição que eu pego disso? Que Deus uniu homem e mulher. Mas para manter essa união, para Deus ordenar a bênção, ambos têm que atear fogo, têm que lançar lenha nesse fogo todos os dias. Essa maneira, a gente não dá manutenção na casa, a gente não dá manutenção na despensa, a gente não dá manutenção na roupa, no cabelo, no carro, são em tudo. Na caixa d'água, nas plantas, no pneu. Você não tem que calibrar o pneu sempre? Por que que um relacionamento vai desgastando e a pessoa acha que as coisas acontecem por milagre? Depois fica enchendo a cabeça do pastor, pedindo: pastor, ora por nós que a gente está mal. Mas aí, estão dando manutenção? Estão orando juntos? Né? Exatamente. Então, isso tem que acontecer, né? Eu digo que homem inteligente, ele deposita sempre na mulher para ele poder estar sempre em alta, né? Para poder estar sempre sacando. Às vezes a pessoa quer sacar e está em saldo negativo. Aí não dá, né? Já basta a conta bancária, já, né? Não tem como. Existem homens que às vezes querem que a mulher ela venha reagir a ele, né? Mas como se ele não deu uma manutenção na relação? Não tem como, não tem jeito. Eu vejo que, biblicamente, o homem é o que tem que amar na relação. O homem ama na relação, ele é o responsável pelo amor da relação. E a mulher corresponde a esse amor. Isso a gente vê assim, todo o livro de Cantares, a gente vê porque a mulher, Deus não exigiu da mulher que ela amasse. Vocês podem ver, tá virando um encontro de casais isso aqui. Não é? Nós vamos fazer um seminário de casais, vai ter que falar, hein? Vocês podem ver que Deus não fala para a mulher amar, mas ao homem sim. Verdade. Porque o homem tem dificuldade no amor. Ele tem dificuldade de construir uma relação em amor. Agora, a mulher não. A mulher já nasceu para amar. E se ela não é amada, ela desrespeita. Ela não consegue ser submissa. É impressionante. Né? Porque ser submissa a um homem que agora, te ama se ela é é fácil amada, demais, não é? Muito fácil, né? Então, vamos lá, manter a chama viva. Outra coisa importante, faça o seu parceiro se sentir uma pessoa importante para você, né? Pequenas coisas significam muito. Importem-se com os detalhes. Sim. A pessoa, às vezes, fica numa expectativa só de coisas grandes. A pessoa, às vezes, trouxe do trabalho um bombom, né? Então, valorize o bombom. Hoje a gente está fazendo 10 meses de casado, né? Aí ele fala que é boda de pintinho. Aí ele falou: amor, posso te dar um pintinho? Eu falei: de jeito nenhum. Eu falei: eu não quero um pintinho, porque já basta um cachorro. O dálmata que a gente tem que é só junto na casa. Meu Deus. Eu falei: Diego, eu não quero mais um Vale bichinho para eu 10, cuidar. Eu falei: eu não quero mais um bichinho para ele cuidar. Aí me chega hoje, tá até lá no quarto, né, amor? Me chega hoje com um pintinho de... Borracha. Um bichinho, né? Tipo assim, esse bonequinho que a criança brinca Na água, banheiro, água. Chegou com... Parece um patinho, né, amor? Parece. E com uma barra de chocolate e tal. Eu falei: oh, meu Deus. Daí eu nem... Eu vou só retribuir o amor, porque eu nem comprei nada. Mas é uma coisa assim, que né, demonstram mesmo o amor, não só por palavras, né? Sim, mas então você está em dívida com seu marido. Você tem que fazer alguma coisa que vai surpreendê-lo agora, né? Boa. Né? E pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser no sábado, no domingo. Pensei amanhã de manhã. Faça alguma coisa, se retrate com ele, porque ele está de parabéns. Não tá? Ele sempre lembra das datas, eu nunca lembro. Eu sou o contrário. Ele é a pessoa que lembra de tudo e eu, essa memória é terrível. Mas de manhã ele vai ter o retorno.
Outra coisa importante para se ter um relacionamento saudável, tem uma vida social e de interesses mútuos. Porque às vezes um casal quer ter uma vida saudável, mas assim, ela tem uma rede social que ele não conhece e ele também tem e ela não conhece. Aí fica aquela coisa assim, essa é minha amiga, mas amiga de onde? Não, esse é o meu amigo, mas amigo de onde, né? Agrade o outro, porque relacionamento são ajustes. Eu não consigo agradar o outro se eu não me ajustar e alinhar e procurar saber o que o outro gosta. Não é tentando acertar, tem que acertar. E isso é uma investigação, é um ajuste, né? Não jogue sujo em uma briga. E tem pessoas que jogam sujo na briga. Às vezes, eles jogam na cara situações humilhantes. Então, isso é jogar sujo. E outra coisa, não durmam de mal. Façam as pazes o quanto antes, porque isso também é bíblico. A gente não coloquei nessa tecla, né? Não deixa só o sobre nossa ira, né? De maneira alguma, né? De maneira alguma. Trate o parceiro com respeito. Apesar de serem casados, homem e mulher são pessoas, têm sentimentos, têm vontades, têm desejos. E isso tem que ser respeitado. Um relacionamento saudável é assim, né? Dê apoio, né? No caso, Daiane apoia o Diego naquilo que ele está empreendendo, o Diego apoia Daiane naquilo que ela está empreendendo, sonhe com ela e ambos sonhem juntos, né? Aprecie o parceiro. Apreciar não é só ficar dando elogio quando faz uma comida boa, quando lavou o carro bem lavado, quando, né, passou aquele perfume. Mas é apreciar o corpo, apreciar o beijo, apreciar o abraço, apreciar o contato físico, após uma relação sexual, apreciar, colocar sentimentos em palavras. Isso é bom para que o outro ouça, tá? Isso é excelente para o relacionamento. Valorize a comunicação. A comunicação, ela é extremamente importante para um relacionamento saudável. Às vezes, muitas coisas acontecem, vão se tornando tóxicas, porque vão acumulando insatisfações não expressa. E às vezes a pessoa vai... né? Não há uma autenticidade do sentimento, a pessoa finge, a pessoa mente. Mente, às vezes, estar gostando para dar uma resposta positiva para o outro, mas às vezes ela não está bem. E acaba que o comportamento não é coerente com aquilo que diz. Aí o outro vai perceber, vai começar a desconfiar e o relacionamento vai se tornando tóxico, por não haver uma autenticidade. Né? Então, valorizar a comunicação, falar, colocar, se posicionar na relação, isso é excelente por meio via verbal. E para a gente concluir aqui, num relacionamento saudável, que eu vejo que eu coloquei por último, para ficar bem fixado, né? E não que esteja numa escala última, mas porque para mim ela é o primeiro, tenha Deus como centro da relação. Amém. Sabe? Deus é tudo e acima de tudo, sabe? Deus no centro é outra coisa o relacionamento. Quando os propósitos são apresentados ao Senhor, quando as finanças são apresentadas ao Senhor, há uma comunhão de devolver o dízimo, sabe? O casal devolver o dízimo, quando eles ofertam na casa de Deus, quando Deus tem essa primazia do lar, os celeiros serão abundantes, o amor será renovado, a aliança será afirmada, o amor vai se tornar abundante no coração, porque onde Deus está, amor. Onde Deus está a aliança, onde Deus está a unidade, a comunhão, a presença, uma paz que excede todo entendimento. Então, Deus ele tem que estar nessa relação para se tornar saudável. Porque sem Deus não dá. Não dá, né? Porque todo sentimento bom vem dele, né? Nada vem de nós. Então, se a gente quer nada vem de nós. Que nosso relacionamento seja saudável e que dê bons frutos, nós precisamos do fruto, né? Que é amor, como eu sempre falo, né, amor? Que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade, né? Tudo que um relacionamento precisa para ser saudável. Sim. E nós só conseguimos colocar tais virtudes do fruto do Espírito em prática
se tivermos Deus Só. no centro da nossa vida, no centro da relação. A gente só consegue amar o nosso cônjuge no amor de Deus e perdoar, porque às vezes o cônjuge fere, machuca, mesmo sendo um relacionamento saudável. Claro. Às vezes isso pode acontecer, não com uma repetição, né, total, como é num relacionamento tóxico, né? Mas às vezes acontece um conflito de ideias, um conflito de gosto, né? Mas isso, o amor que existe ali sobrepõe a qualquer conflito, né? Quando E a Deus forma, está sempre no meio. com certeza. E a forma de a gente reagir a isso, né? É com todo esse aparato do espírito que ele nos dá, né? Que é com mansidão, que é Sim, com autocontrole, né? E a gente tem a ferramenta disponível, né? Basta que a gente busque, que a gente deixe o Espírito Santo fazer morada, porque ele vai estar disponível, porque ele que nos oferece, né? Tudo isso. A gente só não usa se não quer, se não quiser. e um lar cheio de Deus, ele é assim maravilhoso, porque o lar cheio de Deus nos provoca uma autoanálise. Será que a minha relação tem sido governada por mim ou pelo Senhor? Sabe como identificar isso? Pelo índice de conflito. Quando o casal está no centro, eles têm muito mais conflito. Quando Deus está no centro, eles têm muito mais paz. Amém. E onde há uma agitação, uma aflição, Deus não está presente. Eu vou completar 37 anos de casado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. 37, meu Deus, é Não uma sou muito vida. novo, não? Uai, você já tá nova, 37, você casa com 10 anos? Como assim? Eu tô com 37! Coisa boa! Uai, casa com 10 Amei! anos? 47, uai, como assim? Ai, vou dar até presente para vocês, achar que eu tô com 37, casei com... Não, absolutamente, eu casei nem mais que 10 anos, né? Né? Não Na é? verdade, eu me casei jovem. Eu e meu marido, nós ainda não temos 60 anos, né? Uhum. Eu tenho 53 anos e ele tem 58 anos. Muito bom. Nós temos 3 filhos e 3 netos. Graças. Nossa filha mais velha faz 36. Nossa. Nossa, não, olha só. Pastora, travou um pouquinho aqui, você falou, Fazer 31. Peraí, travou um pouquinho aqui, parou na sua filha, que você falou que tem 36. Espera voltar. tá travado ainda. Só É. um minutinho. Sim. Tá na internet? Eu acho que tem mesmo. Tem medo? Espera um pouquinho. Foi. Agora vai. Agora vai. Travou. Travou um pouquinho, mas você estava falando que sua filha tem 36, não é isso? Ela vai completar 36 anos no mês que vem. A minha filha do meio tem 32 e o caçula vai fazer 31. Não foi escadinha, né? Eu já tenho 3 netos. Olha só, gente, que legal, né? Tão nova aí, ó, com 3 netinhos já. Que legal, pastora. Depois a gente tem que, né, saber da sua história, como que a gente tem uma parte do nosso blog que são histórias inspiradoras, né, de relacionamentos que deram certo. Então, quem sabe depois você me conta, você me manda um áudio, pra gente poder saber um pouquinho da sua história, como você conheceu seu esposo. Vai ser bem legal. Ah, que bom, posso Tá contar. bom? Então, beleza. Então é isso. Eu quero só pontuar uma coisa, que relacionamento tóxico não é apenas relacionamento de homem e mulher, pode ser de amizade também. Pode ser de amizade, pode ser de patrão. Então, assim... Pai, mãe, pai e filho, né? Mãe e filho também. Sim. Nós voltamos muito para casais, né? Mas ela pode ser em qualquer situação. É verdade. Pastora, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado esse convite, por ter liberado sobre nós aí tantas informações,
tantas coisas boas, né, amor, que a gente Sim, crê que vai ajudar muito bom. muitos casais, né, que esse é o nosso foco aqui. Então, eu quero te agradecer muito, que Deus te abençoe, te guarde, abençoe sua casa, sua família, Amém. né, e como diz Amém. a música, a bênção, que eu gosto demais, que é uma bênção sobre as famílias, que ele abençoe os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Amém. Amém. Foi um prazer muito grande estar com vocês, Tá? Diego Foi e nosso. Daiane, né? Essa, na verdade, é um trio 3D. Sim, É, tem um Que Deus, cachorro ainda. assim, Então, abençoe vocês. Que Deus abençoe amém, vocês nessa data dos 10 meses amém. de amém. aniversário de casamento. Então, antes de completar um ano, eu já estou deixando aqui uma tarefa digna de honra, que vai ser muito nobre para o Diego, é jogar fora todas as roupas da ex que te deu de presente. Eu acho que eu já não tenho mais, não. Não, mas você falou que tem? Dela? Não, Mas você acabou de falar. não, eu tinha no começo do nosso relacionamento. Eu tinha Ah, ainda. tá. Porque Mas hoje eu acho- Você realmente, vai se olhar, tiver, acho que é uma blusa, né? Não, eu acho que eu não tenho, porque nem serve mais, sabe? Eu nem bordadinha de leve assim, não serve mais, não. Achei que você eu entendi você falando que tem, mas eu não lembro se você tem. Não, acho que não. eu entendi ele falando que tinha umas camisas que jogou fora, que não era por questão Eu de acho que apego, eu mas Já foi sendo trocado, que a já foram camisa sendo era boa. trocadas. Eu acho que deve ter uma uma ou duas blusas de frio que a gente vai dar. Eu já tô falando que vai consumir com ela, já tem um tempo. E faz isso logo. Ah, é azul, é verdade. tem Aí, tá azul. vendo? É, Lembrou. lembrei, tem, verdade, tem mesmo. Tem mesmo. Mas Nem lembro onde gastar, nem sei onde é. Esses objetos não são dignos nem de entrar na casa de vocês. Pois é, pastor. E uma coisa que eu tenho que fazer também, eu acho que ele ia falar isso agora, ah. que é ter um tempo para parar no meu computador e limpar tudo, porque até hoje eu não consegui fazer isso. Tem cada foto. Vou limpar, prometo, pastor, antes de fazer um ano, eu vou limpar um bocado de foto. E faz isso mesmo. Tá? Né? Deus tem muito para derramar na vida de vocês. Amém. Tá? E foi um prazer estar com vocês, tá? Daiane, Prazer foi Diego, todo muito nosso. obrigada pelo convite. Amém. E poder contribuir com o trabalho e o ministério de vocês, que vai ser, que já é, mas vai se tornar ainda mais produtiva em nome de Jesus. Amém. Amém, se Recebe, Deus em nome de quiser. Jesus. Vamos ter hora para finalizar? Sim, Vamos orar pode ser. rapidinho? Pode ser. Amém. Deus, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, de conhecimento, de troca de conhecimento que nós tivemos aqui, Deus, né, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, Deus, a pastora, que o Senhor possa abençoar a vida dela, o relacionamento dela, né, o casamento dela, toda a família dela, Pai, a profissão dela, o ministério dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que foi falado hoje, Deus, possa chegar ao coração daqueles, Deus, que necessitam ouvir, Deus. Nós sabemos que hoje há tantos casos, Deus, de crimes passionais, de relacionamentos abusivos, tóxicos, como falou a pastora. E, Deus, que nós possamos ter dado uma contribuição, Deus, importante para que os relacionamentos, Deus, possam ser pautados pelo Senhor, Pai. Pois a gente sabe, Deus, que um relacionamento sem o Senhor, Deus, não vai perdurar, não tem como vingar, Deus, pois o Senhor é a base. O amor vem de ti, Pai. O Senhor é o próprio amor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe também a Daiel, abençoe o nosso casamento, abençoe as nossas famílias, Deus, abençoe toda a nossa vida também, Deus. Ministerial, nossa vida profissional. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por nos permitir ter este tempo de comunhão, Pai. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Pastora, mais uma vez, muito obrigada. Ixi, deu uma travadinha aqui agora no final. Agora foi, voltou. Muito obrigada, viu, pastora? Deus te abençoe. Peraí que eu vou tentar fazer uma foto aqui, que eu não sei fazer muito isso, não. Ah, beleza. Também vou tentar fazer um print aí. Deixa eu tentar aqui. Eu falei que eu não sei fazer isso. Vamos lá, eu vou tirar aqui e vou te mandar. Vamos lá. Ai, consegui. Pronto. Aí. Mas pode tirar também. Peraí. Volta. Pastora, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Nada. Sua profissão e continue te usando aí para abençoar. Tá. Um abraço para o pastor de vocês, tá? Pela confiança de me autorizar a ser convidada. Um beijo para a Dai, minha amiga, para toda a juventude. Amém. Essa juventude linda da Getsemane do Barreiro, tá? Obrigada, é muito bom estar com vocês. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo, viu? Tchau. Beijinho. Tchau, tchau.